Um espaço para falar do que ninguém te contou, mas que toda mulher deveria saber. Aqui tem conversas sinceras sobre menopausa, carreira, corpo, reinvenção e autocuidado. Tem especialistas, escuta e acolhimento. E tem o mais importante, histórias reais de mulheres reais, como eu, como você. Porque amadurecer é uma jornada e ela fica mais leve, mais potente e mais bonita quando é feita entre nós. Aqui dá as boas-vindas também para todas as mulheres que estão presentes aqui. Boa noite, eu sou a Maria Eduarda, sou ginecologista. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer fazer parte da Melo, poder levar informação para as mulheres. E acho que hoje a gente vem fazer um trabalho muito importante, que é conversar sobre libido de maneira aberta, clara, para que a gente possa, no dia a dia, repensar algumas escolhas que podem fazer diferença. Com certeza. E meninas, eu quero aqui dar as boas-vindas enquanto muitas de vocês estão entrando, né? A gente está acompanhando aqui que vocês estão chegando. Quero dar as boas-vindas para as novas participantes. Hoje nós temos muitas novas participantes, então dizer que vocês são muito bem-vindas aqui e acolher também quem já está chegando pela segunda, pela terceira vez, né, Maria Eduarda? A gente tem uma honra muito grande por vocês voltarem, porque isso mostra para nós de que o conteúdo que a gente está levando está fazendo sentido, né? Exatamente, e esse é o nosso grande objetivo, levar informação de qualidade para que vocês possam filtrar, porque a gente sabe que muita informação está por aí, mas que vocês possam filtrar o que realmente dá para usar na vida de vocês. Excelente. Meninas, e eu quero começar aqui, já que tem tanta gente nova chegando, coloquem aqui nos comentários para a gente aqui do Zoom de onde que vocês são, porque a gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês, que a gente viu que teve inscritas do Brasil inteiro, e isso é maravilhoso. Então, hoje nós vamos dar início aqui a esse nosso tema, que é sobre libido, reencontrando o desejo na maturidade. Então, se você está aqui hoje, você já se perguntou o que aconteceu comigo, né? O que está acontecendo com o meu corpo? Alguma coisa mudou? Esse conteúdo é para você. Então, é para isso que a gente preparou esse conteúdo aqui. Né? Será que eu estou com algum problema? Será que quebrei? Será que o problema sou eu? Exato. É para vocês que a gente quer trazer essas informações para conversar um pouquinho sobre isso. Excelente. Muita gente aqui, Juvenal, Gaspar. Bacana, gente. Vão chegando aqui, então, vão se acomodando, meninas, vão pegando lá aquele copo de água, o chazinho, o caderno e a caneta. Se acomodem num momento assim bem gostoso para vocês e façam desse espaço aqui um espaço de autocuidado, porque a informação ela liberta. E a nossa conversa aqui hoje, né, para a gente fazer esse alinhamento, né, doutora Maria Eduarda, é uma conversa muito segura, sem tabu, sem julgamento, com privacidade, com acolhimento. Então, fiquem muito à vontade em colocar seus comentários aqui, porque a gente justamente fez, né, doutora, essa live fechada dessa maneira para que a gente pudesse ter essa privacidade. A ideia é trazer conteúdo para vocês, passar um pouquinho de como a coisa funciona, o que a gente pode fazer, mas também ouvir as histórias de vocês, ouvir um pouco das dúvidas, como é que vocês se sentem em relação ao que a gente está falando. Quanto mais vocês conseguirem interagir aqui com a gente, mais dinâmica e mais proveitosa para vocês vai ser essa live. Exatamente. Meninas, então aqui só para a gente fazer um alinhamento, tá? A ideia não é que a gente faça aqui uma palestra, como a doutora Maria Eduarda falou aqui, é uma conversa, né? Tanto que é Conversas de Mulher, o nome do nosso encontro, e aqui é vida real, é realmente aquela conversa que a gente está lá tricotando com a amiga, né? Então, a gente vai buscar trazer aqui 35, 40 minutos de conteúdo, que a doutora preparou com muito carinho para nós, e aí vocês vão fazendo as perguntas e colocando aqui no chat. Depois, ao final, nós temos uma pessoa da nossa equipe que está organizando essas perguntas e vai filtrando elas e mandando para a gente, que muitas às vezes se repetem e tal, e a gente vai fazer de tudo para responder todas elas, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Doutora, vamos começar construindo essa casa pela fundação, certo? Vamos começar a entender aqui a libido e as diferenças entre homem e mulher. Então vamos começar pelo começo. O que é a libido? Então, quando a gente fala de libido, muita mulher se confunde. A libido é o desejo. A libido é a vontade, que pode ser uma fantasia e não necessariamente se concretizar numa relação. Ela pode ser a vontade espontânea que a mulher tem e ela também pode ser
o desejo que a mulher sente quando é estimulada. Então, Uhum. quando o parceiro é carinhoso, quando ele procura, essa resposta também é chamada de libido. E aí depois a gente vai ter, de fato, a excitação, o orgasmo, são outros momentos, porque às vezes se confunde. Aham. Ah, não tá legal para minha relação, eu acho que a minha libido que não tá boa. A libido é o desejo, é a vontade de iniciar a relação. Uhum. Então, quando a gente está falando de libido, a gente está falando desse desejo. Desejo, é o começar, é o estar afim, né? É a Alerta. vontade de procurar o parceiro, ou de, quando bem procurada, também responder de maneira adequada, é a vontade que surge, né? Entendi. E isso também é importante porque fantasia sexual é uma coisa que se fala muito pouco. O que é fantasia sexual? Eu brinco que é a vergonha que a gente tem do outro. Quando a gente está vendo ali um Netflix, lendo um livro, aquele quentinho que a gente sente, isso faz parte da libido. Aham. E isso é super importante a nível cerebral para que venha, de fato, a melhorar a libido com o parceiro também. Aham. Doutora, e agora, gente, eu quero perguntar uma coisa que eu acho que vocês também têm essa dúvida. Por que que a libido feminina é tão diferente da libido masculina? Porque vamos lá, né, gente? Não dá para ter um Fusca e uma Ferrari na mesma casa, né, doutora? Eu até fiz uma imagem, Andressa, coloca a imagem da libido feminina para vocês entenderem um pouquinho a complexidade, né? A libido feminina, a gente fala que ela é como uma cabine de avião. Se a gente conseguir coordenar todos esses botões de maneira adequada, Só esses botões? só esses pouquinhos, e que um faça sentido com o outro, né? Então, assim, não pode estar um ligado, outro desligado. Todos eles têm que estar coordenados em sintonia para que a mulher tenha um desejo sexual espontâneo. E agora mostra a do homem, Andressa. Essa é a libido masculina. Um botãozinho de on e off. Ela não tem muita complexidade. Então, brincadeiras à parte, o que acontece é que o homem, ele precisa de um sinal local, tá? Então, ele precisa de uma vasodilatação, uma chegada de sangue local. Aham. E a nossa libido, a libido feminina, ela é cerebral. Então, ela é muito mais complexa. Eu preciso de uma rede, uma cascata de informações que levem a mulher a estar disponível para aquele momento. Olha só. E isso é muito complexo. Então, brincadeiras à parte, as libidos, elas são completamente diferentes. Uhum. Meninas, coloquem aqui no chat para mim, por favor, se isso que a doutora está trazendo para nós faz sentido ou não faz sentido. Para mim, fez muito sentido. E vamos lá, então, doutora, para os fatores que influenciam a libido. Quais são esses fatores que podem influenciar a libido? Porque muitas de nós mulheres, a gente pensa que a libido ela está só relacionada eu estou com um problema de libido, a testosterona está muito baixa, né? Exatamente. A gente criou uma crença popular de que a libido é relacionada à testosterona. Um pouco disso vem até do homem. Porque a gente imagina, poxa, o homem tem uma testosterona 10 vezes a nossa, Sim. então, é por isso que ele tem uma libido melhor. Em partes, a testosterona tem um papel essencial, mas ela não é o único motivo que leva uma mulher a ter uma alteração de libido. Entendi. Fizeram uma pesquisa muito interessante, André, se tu puder colocar o gráfico, perguntando para homens e mulheres razões que eles tinham uma libido baixa. E aí, se vocês olharem, o principal motivo é estresse. Olha só. E isso acomete homens e mulheres, tá? Agora, se vocês olharem, por exemplo, autoestima, para as mulheres o impacto é muito maior. Então, é legal esse gráfico porque ele coloca coisas como fadiga, que a gente não conversa. Que é uma mulher que passa o dia inteiro trabalhando, cuida da casa, ela está cansada. E essa fadiga, de fato, vai ter um impacto direto na libido. E ela não tem nada a ver com hormônio, né? Assim como sintomas como ansiedade, depressão, alterações de sono. Ali, se vocês olharem, também tem idade, que é uma coisa que para algumas mulheres tem o próprio mito. Então, não é necessariamente hormonal. Muitas das coisas estão aqui. São os tabus que a gente vai criando. Eu estou envelhecendo. A questão da autoestima, do peso. Tudo isso tem um impacto. E é um impacto muito maior do que a gente imagina. Vocês veem que estresse. Quem não está estressado? Pois é. 2026, se vocês encontrarem alguém que não está estressado, me avisa, né? Porque eu preciso conversar com essa pessoa. Então, assim, e é uma coisa que a gente mal fala, né, no dia a dia sobre libido. A gente fala, então vamos passar testosterona, porque a testosterona já vai me ajudar.
Não necessariamente. Esse corpo, se não tiver adequado, Sim. não importa a testosterona sozinha, ela não vai fazer milagre. Aham, entendi. E, doutora, qual a relação da libido com o cérebro, né? Isso tem alguma coisa a ver? Porque a doutora Mosconi é uma grande estudiosa de cérebro, ela fala muito sobre todas essas conexões e a ligação de tudo que, né, tem de funcionamento do nosso aparelho feminino com o cérebro. Perfeito, a Moscone, né? Nossa amada. Nossa, sim. Então, assim, ó, a libido feminina, como eu falei para vocês, ela é cerebral. É ali que as conexões levam a aumentar ou não a chegada de sangue na região íntima. Uhum. Então, se eu não tiver libido, eu posso frear esse processo ali em cima. Uma das coisas que tem, então, um impacto positivo na libido é a dopamina. E a dopamina, ela está associada ao quê? A um sono adequado, a uma alimentação rica em proteína, Um exercício físico. exercício físico. Então, se a gente tem esses fatores, a chance de eu liberar dopamina é maior. Outra coisa que influencia diretamente na dopamina é a testosterona. Então, a gente vê que é uma orquestra, Sim. não é uma coisa só outra. E a gente tem, sempre para o corpo, a gente é um yin yang, né? A gente tem o positivo e o negativo. A dopamina é quem faz o positivo e a serotonina é quem faz o negativo. Por isso que as mulheres com ansiedade, com depressão, elas acabam aumentando tanto o fator inibitório que elas não têm o desejo, elas não têm a vontade de começar. Assim como alguns remédios, enfim, por isso que remédios antidepressivos alteram tanto a libido. Porque a libido feminina, ela começa aqui. Os hormônios, na verdade, vão agir no cérebro para fazer a sua ação. Olha só, que interessante, né? Olha, a Mara Rúbia colocou aqui: quando o homem diz sexo e provocação visual, dá vontade de julgar um cabo de vassoura. Nossa provocação é no gesto, nas palavras, no olhar, na voz. Por último, vem o visual, né? Olha que interessante, né? Eu falo que a libido feminina, ela começa no café da manhã. Uhum. Porque um homem que a gente acorda e ele é gentil, ele ajuda no café da manhã, ele te olha, ele se preocupa com aquilo que a mulher está falando. Uhum. Se esse homem se mantiver assim ao longo do dia, a probabilidade da mulher chegar no final do dia com uma predisposição Mais disponível a responder ao estímulo dele Uhum. é muito maior do que um homem que senta na mesa do café da manhã, fica mexendo no celular, não olha para ela, Uhum. toma o seu café e sai. Uhum. Então, é isso que a Mara falou, é perfeito. Sem dúvida. Né? A Zeni de Florianópolis, que maravilhoso esse encontro, essa conversa entre amigas. É isso mesmo, Zeni, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Estou olhando aqui a participação de vocês. Já estão chegando perguntas aqui, então a gente vai guardar as perguntas mais para o final aqui, para a gente ir seguindo com o nosso conteúdo aqui. Doutora, agora vamos entrar aqui no que muda na perimenopausa e na menopausa que afeta a libido, né? Porque aqui muda no corpo e no cérebro, como você falou, e isso derruba o desejo. Então, o que, né? O que de fato acontece? Isso. Então, assim, ó, olha só uma curiosidade para vocês. A mulher com maior impacto na libido não é a mulher na menopausa. Sério? É a mulher na transição para a menopausa. Porque a não mulher mais. que já entrou na menopausa, o corpo dela entendeu que ele tem que se adaptar sem hormônio, tá? Tanto que tem um gráfico que mostra isso, eu até esqueci de trazer. Mostra depois de 60 anos, aumenta a libido feminina. Olha aí, meninas, então o nosso Temos caminho é pensar nos 60 anos. Tá quase lá. E que a mulher, quando ela tá na transição, como os hormônios, eles são muito imprevisíveis, esse cérebro, ele também fica imprevisível. Então, tu imagina que eu falei que eu preciso de testosterona para fazer liberação de dopamina e ter desejo sexual. Na transição menopausal, a minha testosterona despenca. Então, esse fator cai. Já foi. O estradiol, que eu preciso para também ter início do desejo, para ter na hora da relação lubrificação, ele flutua. Um mês ele está 18 e ela tem uma dor na relação, e aí o cérebro trava, porque como é que eu vou ter uma coisa que dói? E aí, no mês seguinte, ele aumenta muito e ela fica toda parecendo um baiacu. Como é que a autoestima, né? Vai, então, assim, essas flutuações são piores do que a ausência de hormônio.
né, eu vivo, né, a perimenopausa e eu sei que isso é uma montanha russa. Tem meses que a gente está bem, tem meses que a gente não está bem. Essa história da retenção de líquido que você falou, que a gente, daí a nossa autoestima vai lá no chão, aí no mês seguinte a gente está ótima, né, e depois vem outra coisa, né, é É, bem isso. e na hora que a gente tem ciclos regulares, eu tenho muita paciente que fala que exatamente quando está ovulando, Uhum, pô, é ótimo, aham, porque é o pico, né, da libido. E a mulher na perimenopausa ovula menos. Então ela faz menos picos hormonais, aham, né? Então isso é muito comum nessa fase a gente ter um declínio do desejo sexual. E aí é uma fase super importante de a gente tratar o contexto, uhum, porque também é uma mulher que vai ter menos um sono mais bagunçado, é uma mulher que muitas vezes vai estar ganhando peso. aham. Então a gente tem que olhar para essa Uma mulher. rotina estressante, um filho pequeno, às vezes um pai e uma mãe que precisa cuidar, né, de alguma maneira assim, né? Trabalho. Exato. Mas, doutora, por que que as mulheres dizem, né? Algumas dizem que não têm desejo, mas elas conseguem se excitar. Então, isso é muito comum. A mulher que fala assim, ó, eu tenho relação não porque eu necessariamente estou afim, mas quando eu tenho é bom. Uhum. A ideia é legal, tudo, mas a vontade de começar não vem. Começar é difícil. Começar é difícil, Uhum. porque por incrível que pareça, são lugares diferentes, Olha, cerebrais, são liberações hormonais diferentes. Então, a mulher às vezes ela não tem esse estímulo inicial, mas no momento que ela faz essa ligação com o parceiro, tem uma sensação de segurança, ela vai ter a excitação, porque a excitação depende muito mais se está chegando sangue na região genital ou não. então, nesse ponto, tu já pode ver se eu entendi certo. Você pode daí ter uma conversa com o teu parceiro e dizer assim, olha, eu realmente não vou ter tanta iniciativa. Eu preciso que você tenha a iniciativa para que daí a gente consiga entrar no clima, é isso? Exatamente. E essa iniciativa, como eu falei, não necessariamente só na hora. Uhum. É uma conversinha, é um carinho diferente, é uma Fazer o café de manhã, um negócio assim. né? É uma procura, assim, falar, poxa, como você tá bonita. É um Aham. elogio, é esse tipo de situação que faz a mulher estar mais aberta a uma excitação, enfim. Olha aí, meninas. Então, ó, já anota mais essa dica aí no caderninho, né? E agora, doutora, por que que mesmo com a libido boa, algumas vezes pode ocorrer da mulher não ter lubrificação? Essa é uma das principais queixas da mulher na menopausa, climatério. Tem um tratamento, muitos tratamentos hoje, e ela acontece pela queda do estradiol. Uhum, Então, às vezes, a mulher tem testosterona, tem um desejo sexual, mas ela tem uma falta de lubrificação porque localmente não está chegando sangue. Porque entendi. a resposta de lubrificação é completamente vaginal. Daí, o que que acontece? Essa mulher, ela não tem lubrificação na cabeça dela, porque então ela não deve estar com vontade, Aham, tem dor, o que que ela faz? Então, não vou mais ter relação. aham, Então, a gente tem que também trabalhar no contexto, em todas as esferas, no desejo, na excitação, na lubrificação e até no orgasmo. aham. E aí, já que você tocou em orgasmo, né? Por que que o orgasmo pode mudar tanto também nessa transição, né? E muda mais na menopausa ou na perimenopausa? Perimenopausa. Tudo é na Tudo. perimenopausa que não dá. Ai, só por Deus. O que que acontece? O orgasmo é o clímax, né? O orgasmo, ele é o ponto mais alto de vasocongestão, e aí eu preciso de uma liberação maciça, Uhum, tanto de hormônio como de neurotransmissor. Essa mulher que está flutuando, ela muitas vezes não consegue fazer esse pico. E aí ela fala para mim, demora, e ainda nem é aquilo tudo. aham, Entende? Então, o orgasmo ele pode ficar mais lento, mais demorado e menos intenso. aham. E aí, de novo, o que que essa mulher pensa? Ai, Então acho que não é mais legal. eu tô com problema, acho que eu tô com algum problema. E aí uma coisa vai levando a outra. Aham. Tá? Então, todas as esferas são importantes serem avaliadas. Uau. Né? Precisa ser conversado cada uma delas. Uhum. Porque para cada mulher também é um impacto. Tem mulher que fala para mim, eu tenho libido, tenho lubrificação, é legal, mas meu orgasmo sumiu. Entende? Isso Então, depois volta, então, para tranquilizar a gente. melhora muito, Aham. tá? A única coisa que a gente não deve esperar para procurar ajuda mesmo é secura vaginal. Uhum. Porque a secura vaginal, uma vez que ela começou, ela tende a piorar. Ah, entendi. E aí isso vai gerando para o cérebro essa ideia de dor, Aham. de desconforto. Então, isso é um ponto importante, Entendi. tá? Ótimo. E aí, meninas, estão curtindo? Coloca aqui no chat pra gente se o conteúdo está fazendo sentido para vocês, se vocês estão gostando, se o que a doutora está falando aqui, está trazendo, está fazendo sentido para vocês. Bora lá.
Doutora, então vamos olhar para nossa, né, o nosso contexto aqui, né? Vivemos em 2026. Vamos falar. Tem estresse, tem filho, tem a casa, a escola, né? Uhum. Marido, todas as atribuições que a gente tem. Como que a gente estimula aí a nossa vida sexual? É uma pergunta difícil, né? Pois é. Se a gente soubesse a resposta exata, né? Então, Mas é muito importante a mulher colocar a fantasia sexual, a sua vida sexual, como parte da sua rotina. Por quê? Qual é a primeira coisa que a gente corta? Isso. as nossas coisas, né? E não vira uma prioridade, Aham. né? E aí a mulher tá cansada, e aí ela vai tirando isso de cena. A fantasia sexual é pensar em sexo. Não necessariamente tem que estar lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, é pensar, é deixar o cérebro criar imagens, criar ideias. Ler livro é maravilhoso, tá? Eu até posso mandar depois na comunidade. Ah, Eu tenho uma lista de livros, de filmes, de séries legal. que são incríveis Aham. para ajudar o cérebro a dar uma ajudinha para ele, né? Deixar ele um pouco mais criativo, coitado. Aham. Né? Porque ele tem tanta coisa para fazer, que pelo Pois menos é. isso ele consegue, tá? Porque isso é super legal. Isso ajuda muito a começar a cascata. Entendi. E uma vez que eu comecei a cascata, eu tendo a ativar. Então, eu começo a ter fantasia, eu tendo a ter libido. Aham. Eu tenho libido, eu tendo a procurar meu parceiro e a coisa tende a andar muito melhor. Aham. Entendi. Ó, gostei dessa dica aí. Então, meninas, ó, essa semana vai lá na comunidade a lista dos livros e dos filmes, né? E agora, doutora, assim, né, tendo em vista, muitas vezes tem mulheres que elas têm parceiros, né, elas têm um segundo casamento, enfim, dá aquele refresh no né, na vida sexual ao longo da vida. Mas e as mulheres que estão num casamento muito longo aí, casamentos de 30, 40 anos, 20 anos, né? Como é que faz? Acho que o essencial é surpreender dos dois lados. Então, é criar momentos fora da rotina. Entendi. Entende? É surpreender, falar, é a mulher ir lá comprar uma lingerie legal, sabe? É mandar uma mensagem. Ah, poxa, vamos fazer uma coisa diferente hoje. O marido chegar em casa, tá mais receptiva, colocar um filme, Sim. é conversar, sabe? É criar momentos e oportunidades para sair daquele. Ah, então tá bom, acabou a rotina, agora vamos dormir, sabe? E isso até é uma coisa que eu li, esse livro da Tanzin Fadal, e ela fala de criar esses momentos, ela fala assim, faça programas de turista na sua própria cidade. Ela recomenda que você vá num hotel da sua própria cidade, tire, né, um tempo de qualidade. E outra coisa também que ela trouxe é a questão do horário do sexo. Isso culturalmente no Brasil Não, pois é à é. noite que a mulher tá cansadíssima. Não, quando a gente está mais derrotada, Aham. né? E aí, no Não outros precisa lugares ser à noite. tá? Não precisa ser à noite. É. Isso eu falo para meus pacientes. Qual o horário melhor para ti? E isso é outra curiosidade para vocês. O pico natural de testosterona acontece de madrugada. O melhor horário para a gente se sentir bem é de manhã. Aham. Olha Tu aí. vê? E Então, a gente culturalmente não quer encaixar à noite. isso. E às vezes a gente tem que permitir o que a gente está sentindo. Isso. Tá fim de manhã? Faz de manhã. Permite de manhã acontecer, né? Aham. Legal. Então vamos lá, doutora, e o que que a gente pode fazer ali de ajuste ainda, além dessas coisas que você foi trazendo para nós, no dia a dia, que pode nos ajudar? Eu acho que assim, ó, se fosse para eu elencar três coisas para essa mulher cuidar, sono, exercício físico e alimentação, tá? Sono, quando a gente não dorme bem, a gente vai ter um pico de cortisol e vai detonar a nossa dopamina. Por isso que quando a gente não dorme bem, a gente fica meio deprê, meio ansiosa, dá fome, Aquela tá? vontade de comer doce? Porque a gente acaba depletando a nossa dopamina, que é quem começa a resposta sexual. Então, se for para assim, ó, ajusta uma coisa, ajusta o sono. Rotina para ir deitar, horário para acordar, horário para ir dormir. Pô, meu sono não tá legal. Procura ajuda. Tem tanta coisa legal para fazer, Sim. né? Atividade física. Atividade física melhora basicamente tudo. Né? Sim. E isso, a atividade física, a musculatura tem um impacto direto na produção de testo, na vasodilatação, na chegada de sangue, então ajuda demais. E a alimentação também, né? A alimentação cada vez menos ultraprocessados, mais alimentos naturais, proteína, isso tem um impacto direto em toda a formação de energia cerebral, questão hormonal. Então, são três, acho que se fosse para falar três coisas, começaria por aí. Entendi. E agora, quais são as alternativas que a gente tem, além dessas, que são questões de estilo de vida que a gente teria para,
né? Imagina que é uma pessoa que precisa realmente de um tratamento para a libido. O que que existe para essa mulher tratar a libido hoje? Então, confesso que a medicina está atrasada nesse sentido, É? tá? Sim. Tanto que nós temos hoje nos Estados Unidos duas medicações para libido. A flibanserina, que foi aprovada agora para mulheres na pós-menopausa, ela é uma medicação que também vai agir como uma agonista da dopamina no cérebro, Uhum. tem muito efeito colateral, e para vocês terem ideia, ela aumentou a frequência de relação sexual em uma por Nossa, mês, por mês? por mês. E ela é considerada uma medicação efetiva, tá? Nossa, Então, assim, estamos muito aquém. muito aquém, tá? O que que a gente faz hoje? A gente ajuda esse organismo a produzir melhor testosterona, Uhum. tá? E a usar essa testosterona de maneira a entregar o que a gente está pedindo, que é libido. Porque também a testosterona tem várias rotas, então a gente quer uma ação cerebral. Então, a suplementação hoje, ela tem um impacto muito importante na libido. Se fosse para elencar, talvez assim, suplementação e testosterona são dois caminhos diferentes Sim. e que a gente pode uni-los também, Uhum. tá? E a testosterona, claro, tem que avaliar caso a caso, mas ela é uma opção terapêutica. Inclusive, a gente fala sobre teste terapêutico. Usar e ver se melhora. Sim. Porque algumas mulheres falam, nossa, fez mágicas por mim. Uhum. E outras falam, não notei diferença. Uhum. Então, a gente vai ter que entender. Até porque, geralmente, quem não notou diferença é quem não corrigiu o sono, E não cada fez mulher essa questão, né? também Então, tem a lição de casa, né? tem a lição de casa. E eu ouvi falar, doutora, da testosterona em relação à questão da contaminação cruzada, né? Então, queria que tu abrisse um pouco esse assunto, porque talvez a gente tenha aqui mães que têm filhos pequenos, e acho que esse é um ponto importante, porque existem outras vias de administração da testosterona que você não exponha em risco a tua família, o teu marido, às vezes, né? Qual é um grande problema da testosterona? Nunca por via oral. Então, isso é um problema, porque é muito mais fácil tomar um comprimido. Nunca por via oral? Nunca Por por quê? via oral. Metabolização hepática, tá? Entendi. A hora que essa testosterona chega no fígado, Então, ela olha só. aumenta muito risco cardiovascular, colesterol. Ela O que a faz uma... doutora está dizendo é assim, se você vai no seu, né, no seu médico e ele recomenda testosterona via oral, repense, Não é a via ideal. Nós temos vias melhores. certo? Nós temos o gel, que hoje é a via mais utilizada. 3 países no mundo já têm um gel para vender em farmácia para mulheres, tá? Infelizmente não estamos entre eles, né? Inglaterra, Austrália e tem mais um país da Europa que eu não me recordo. Esses já têm pronto em farmácia para a gente comprar. Uhum. Aqui no Brasil a gente não tem, então a gente manda manipular. O gel tem a questão da contaminação cruzada, então tem que ser pensado, mães, avós, onde vai aplicar, Sim. qual é o nível de contato que tem com essa criança. Então, uma mãe que dorme toda noite com a criança. Pô, tem que pensar, não, né? Vai usar. Então, tem que usar no abdômen. Testosterona tem menos local de aplicação restrito, Sim. tá? Então, a gente pode até usar em outros lugares. E agora tem o adesivo, que é interessante. O adesivo pode ser legal, né? Porque o adesivo, a parte da testosterona fica em contato com a pele e a parte de fora não tem hormônio. Sim. Então, se a criança deitar ali em cima, a gente não vai ter contaminação. E depende da idade da criança, a gente sabe, né? Que uma criança pequena, às vezes, a gente passa aqui no meio da perna, daí a criança vem, abraça a perna da mãe, já Deita, né? Aqui em cima. Pronto, mas... Não, então, certeza. são cuidados que precisam ser levados em consideração, Uhum. mas o que eu posso dizer para vocês é que tem muita coisa legal vindo, muito estudo sendo conduzido para essa mulher sobre libido, mas o que a gente tem hoje, robustez para usar, agora vai ser um estudo brasileiro sobre implante, tá? Um estudo brasileiro com implante de testosterona. Uhum. Está esperando, né, para ver como é que vão ser esses resultados, mas é uma via de administração e que talvez com o tempo ela vá se provar eficaz. Precisamos esperar. Porque tem também uns implantes que você coloca uma determinada carga de tudo que a mulher precisa, né? Esse implante que você está falando. Isso, tá? Os implantes, para vocês entenderem, são de 2 tipos. Implantes que a gente coloca que são absorvidos pelo nosso corpo e implantes que a gente coloca e que eles vão precisar ser retirados depois de um ano, tá? Existem hoje 2 tipos. Um ano que dura. É tipo um DIU, mas é um... É um implante, a gente coloca geralmente na nádega, tá? Entendi. E o absorvível, ele dura 6 meses, tá? Só que os estudos ainda não são robustos. Entendi. Então tem que ser muito bem avaliado, porque tem a questão de efeito colateral, queda de cabelo, espinha. Então tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem feito. Entendi. Ainda mais na perimenopausa, né? Se a gente tem já todos os efeitos, né? De queda de cabelo, a pele que muda,
é bem complicado, né? Então, vamos ver aqui, né, o que veio das meninas colocando aqui. Sabe um gráfico que eu acho que seria uma imagem que eu acho que seria legal mostrar, Carla? Aquela Andressa que tem de um lado carícia, jogo erótico, sabe? Os tipos de desejo? Isso, eu acho que é o tipo de desejo. Coloca a Andressa na tela, por gentileza. Porque aquilo ali, ela mostra a importância da mulher ser estimulada, Aham. tá? Esse aí. Olha que interessante esse gráfico. O desejo espontâneo, ele vem, tá? Uhum. Mas o desejo responsivo, ele é muito mais frequente. Aham. E aí tem a ver com carinho, tem a ver com intimidade, com segurança, com afeto e com todos esses fatores que a gente estava conversando, Sim. tá? E Andressa, coloca aquele outro que é o desejo circular, que é o esquema circular. Esse. Olha que interessante esse gráfico. Olha, se vocês olharem, o desejo sexual espontâneo, ele está ali no meio sozinho. E ele pode evoluir para um estímulo sexual, para uma excitação, mas nem sempre eu preciso dele para começar. Aham. Então, por que que eu estou falando isso? Muita mulher tem como principal queixa, mas eu quero procurar o meu parceiro. Uhum. Porque eu quero me sentir com desejo sexual. Mas nem sempre isso vai acontecer. Aham. A Não tem libido, nada de errado se for procurada pelo parceiro. a libido feminina ela é muito mais responsiva do que ativa. Claro que eu posso ter desejo espontâneo e é ótimo, que bom. Mas o desejo sexual feminino, ele é muito mais responsivo ao ambiente que ele está do que ativo. Sim. E tá tudo bem, é normal, Aham. né? Entendi. Tirar esse peso das costas da mulher. Isso, aham. Porque senão a gente carrega isso, né? E aí, para ir fechando aqui, né, a parte do nosso conteúdo, como levar esse assunto, né, para o nosso companheiro, como falar disso, porque se isso é um tabu entre nós, isso é um tabu muito grande também nos relacionamentos, nos casais, né? E eu ouvia, doutora, hoje um episódio que o médico recomendava assim: olha, traga também seu parceiro para consulta, abra essa conversa, fale com ele. Então, eu queria que tu explorasse esse tema, assim, de como que essa mulher também convida esse homem a participar desse momento que ela está vivendo. Eu falo para as minhas pacientes assim, se é difícil para a gente que está sentindo, tu imagina para ele que não está sentindo nada. Uhum. E de repente ele tem que conviver com uma pessoa que está mudando muito. Aham. Então, essa comunicação ela é essencial. O marido que pode vir na consulta, ele sempre sai da consulta muito mais tranquilo. Até porque o homem, ele tem uma questão de valor do relacionamento muito atrelado ao sexo. Aham. O amor da mulher para ele vem desse momento. Sim. Então, para ele é muito difícil entender o não dela, Aham. né? Então, quando ele entende que isso é uma transformação, isso é uma mudança, tem ajuda, dá para tratar, mas que ele também precisa fazer a parte dele, Uhum. isso ajuda demais no tratamento. Mas o meu marido não consegue ir na consulta, enfim, por tabu, porque está trabalhando. Então, comece a enviar para ele conteúdo nas redes sociais. Sabe o que eu estava aqui pensando durante a nossa live? Se a gente fizesse uma live para os maridos, hein? E aí, digam para nós aqui nos comentários se vocês conseguiriam trazer eles, né? Para a gente falar não só de libido, mas para falar de tudo que envolve a perimenopausa e a menopausa. Quem sabe a gente faz uma live só disso, pra né? isso. Eu fiz uma palestra só para homens sobre menopausa. Foi sensacional. Vocês não têm noção a quantidade de perguntas que eles fizeram. Sério? Sim, era num Rotary, né? E aí estava servido o jantar e o presidente falava, gente, está servido o jantar. E eles, não, mas só mais um pouquinho. E tal, e tal. E perguntaram, porque assim, ó, a gente está vivendo e acha desafiador. Aham. Eles olhando de fora, eles ficam perdidos. Eles não têm ideia de como agir com aquela mulher. Eu vou, eu não vou. Se eu procurar, eu sou ruim. Se eu não procurar, eu sou ruim. O que que eu faço? Bem isso. Então, eu achei assim, ó, um deles, inclusive, teve a ousadia de falar sobre libido. Foi tão legal. Eles enriqueceram tanto a conversa que a gente podia pensar nisso mesmo. Olha, a gente podia, né? Olha, as meninas estão falando aqui, ó. Eu gostei da ideia de uma live para os maridos e tal, porque daí a gente podia fazer disso, né? Vem vocês também, vem o marido. Não precisa, diz para eles que não precisa abrir a câmera. Pode mandar as perguntas tudo pelo chat com o nome de outra pessoa, não tem problema. Entra com outro. Isso aí. Boa, gostei. Doutora, e hoje vai ter presente na live, doutora? Claro que vai. Será? Toda live, eu penso num jeito de vocês entenderem o que está acontecendo. Porque é isso, assim, hoje, com tudo que a gente vive, a gente tem muito motivo
para poder justificar a falta de libido, o cansaço, o estresse. E às vezes a gente demora a perceber que algo pode estar mudando. E que algo pode ser hormonal, pode ser fisiológico. Então, a gente fez os testes das outras vezes. Sim. E eu fiz um teste de libido também. Para vocês responderem, eu fiz duas partes. Uma parte muito comportamental, sobre essa questão de estilo de vida. E uma parte sobre a questão mais do momento sexual em si, dessa questão de função sexual. E aí vocês vão preencher essas duas partes e ele vai avaliar para vocês em que momento vocês estão, qual é a necessidade de procurar ajuda, por onde começar, porque eu acho que isso é outra coisa que é difícil, né? Sim. Tá, mas por onde eu começo? Isso. Tá tudo ruim, por onde é que eu começo? Meu Deus, agora a doutora falou que eu tenho que fazer exercício, me alimentar bem, dormir melhor, que eu tenho que procurar meu marido, Né? tudo isso, e aí saber como é que estão meus hormônios, enfim, meu estresse, a minha saúde mental. Então, É saber coisa. por onde começar, eu acho que é um ponto muito importante. Uhum. E é para ajudar vocês a saber assim, poxa, será que é normal? Porque eu acho que a gente tem muita essa dificuldade também. O que é normal? O que que não é? Não sei se alguém perguntou no chat, mas me perguntaram esses dias, tá, mas quantas vezes eu tenho que ter relação para ser considerado normal? Isso eu ia O que é perguntar. normal? Aham, Uma vez por semana tá bom? Três, tem que ser três. aham. Primeiro que assim, ó, não existe uma definição do normal. Existe uma definição do que é bom pro casal. Até tem um estudo muito legal que mostrou assim, homens e mulheres perguntados se eles estavam satisfeitos com a sua vida sexual. Sabe quem estava mais satisfeito? O casal que tinha respostas parecidas, Olha só. tá? O casal que, por exemplo, falava, a gente não consegue ter mais relação porque, o meu filho dorme do lado e ele acorda muito à noite. O casal estava satisfeito. Uhum. O casal que a mulher estava falando não, esse homem não estava satisfeito. Aham. Então, é muito mais sobre a percepção do que sobre a frequência, do que sobre... Não é sobre isso, Aham. tá? Mas vou dar uma média para vocês, né? Porque todo mundo é curioso, quer saber, né? isso. Umas 2 vezes por semana estaria dentro da faixa de normalidade, Uhum. tá? Claro, tem gente que vai fazer 3, a gente vai fazer uma. O mais importante é a qualidade. Mas se a gente for colocar aí uma média 2 vezes por semana, Tem. responde a pergunta. Legal. Bacana, então. Vamos para as perguntas, então? Andressa, coloca aqui para nós, então, já vai mandando as perguntas aqui para a gente poder entrar nelas. Aproveitem para perguntar tudo que vocês têm dúvida. De novo, se quiser mudar o nome, fechar a câmera, Isso. tá tudo certo. Aqui, ó. A gente não fala o nome de quem perguntou, tá, gente? Depois isso aqui fecha a live, morreu, foi pro túmulo, tá? Ó, primeira pergunta. 5 anos de menopausa, dizem que já perdeu a janela de oportunidade para reposição hormonal. Mito ou verdade? Existe a janela de oportunidade, mas ela é de 10 anos. Ela mudou para 10 anos. Aham. O que é janela de oportunidade? É o período em que, se eu entrar com uma terapia hormonal, eu vou ter a maior diferença com o menor risco, Aham. tá? Então, eu vou, de fato, fazer uma diferença na vida dessa mulher. Tem gente que se beneficia com 11 anos, com 12 anos? Claro que tem. Aham. Mas essas mulheres precisam ser muito mais bem avaliadas. Entendi. Tá? Até 10 anos é uma janela mais maleável. Entendi. Tá? Legal. O adesivo de testosterona também é manipulado? Por enquanto, no Brasil, só temos manipulados. Tá? No Brasil, nós não temos nenhuma testosterona para uso feminino. Alguns ginecologistas prescrevem a de uso masculino para mulheres. Não façam isso, tá? Até Ela porque tem a 10 vezes, né? 10 vezes a dose feminina. Tá? Mas usa só uma pontinha de dedo. Não, uma pontinha de dedo para mim pode ser isso aqui, para ti pode ser essa ponta de dedo toda. Esse é um Tem ponto como bem saber, né? importante, gente. Eu estava lendo esses dias, porque essa história de tem mulheres tomando doses cavalares de testosterona nessa, de pegar a testosterona do homem e, eu vou passar um pouquinho, é só um pouquinho, e para nós, às vezes, né? Como é que você vai saber medir lá as gramas, corretamente as gramas? E ali, dentro do gel, não tá tudo igual. Então, eu posso, num pedacinho de gel, ter muita miligramagem. Entendi. Ainda Tá pode não estar muito bem Bem, misturado, né? exatamente, distribuído. Então, assim, ó, eu entendo que às vezes tem mulher que está tão preocupada com a situação que quer alguma coisa rápida, né? Aham, Procura ajuda. aham. Faz direitinho, acompanha. Testosterona é um hormônio maravilhoso quando bem utilizado, mas ela tem muito efeito colateral. É o hormônio de todos com mais efeito colateral. É? E quais são os principais efeitos colaterais da testosterona? Se a gente usar a dose normal, dose fisiológica, dose feminina, espinha, oleosidade, queda de cabelo, Nossa. tá? E se a gente usar a dose de homem, a gente pode ter alteração de voz, alteração de clitóris, e aí tem um detalhe que é complicadinho, porque geralmente elas são irreversíveis. Nossa. Eu tenho uma alteração de voz que não vai melhorar, Aham. entende? Então, assim, é muito complicado isso, tá? Doses baixas
nunca vai fazer alteração de voz. Aham. Se tu usar uma dose natural para mulher, não faz alteração de voz, Entendi. tá? Outra pergunta aqui. Eu coloquei um implante em dezembro, simplesmente sou outra pessoa. Para mim, com um implante de 6 meses, vejo que adquiri muita concentração para o trabalho e a libido foi transformada para muito melhor. Olha aí. Maravilhoso, tá? Um hormônio bem indicado, numa dose adequada. Então, é isso. E assim, ó, qual é o grande problema do hormônio hoje, tá? Como faltam estudos robustos, as doses, Aham. tem gente que coloca doses muito altas na expectativa de gerar um benefício muito grande, mas eu te trago mais riscos. Sim. Então, tem que ser muito bem avaliado com o médico que está te atendendo, faça as perguntas corretas. Que dose está colocando? O que eu espero de efeito colateral? Como nós vamos acompanhar? Se eu tiver um efeito colateral, conseguimos tratar? Então, saber disso antes de colocar um implante faz toda a diferença. E o implante ainda é uma via bastante controversa, tá? Então, cuidar muito com essa seleção, né, do médico, da medicação, enfim. Legal. Outra pergunta. Nunca fiz reposição hormonal, tenho 73 anos. Isto interfere na libido, não? Não necessariamente, tá? A mulher acima de 60 anos, ela volta a ter uma produção de testo, tá? Olha só. Porque quando a gente entra na menopausa, nós paramos de produzir estradiol e progesterona. Paramos. Acabou, tá? Não temos nenhuma produção. Agora, testosterona a gente continua produzindo. Porque 50% da nossa testosterona não é produzida no ovário, tá? E aí, por isso que depois de 60 também dá uma melhorada. Entendi. Tá? Então, 73 anos, qual é o nosso maior cuidado? Secura vaginal. Porque a secura vaginal gera essa sensação de que isso é ruim, e aí a gente acaba minando a libido por isso. Então, trabalhar nessa questão que dá para a gente tratar em qualquer idade. E já que você trouxe da secura vaginal, né? Quais são as alternativas para secura vaginal? Hoje nós temos excelentes alternativas. A gente tem hidratante vaginal, temos hormônio vaginal, que funciona maravilhosamente bem, tem laser, tá? O laser ele é mais prático de ser utilizado, com excelente resposta, radiofrequência. Ixi, Então, essa mulher vai ter muita opção. são alternativas até acessíveis, que essa mulher não precisa se privar, né? Porque Exato. são acessíveis E a possíveis. secura vaginal, agora esse ano eles colocaram que também existe uma janela de oportunidade melhor para tratamento. Ah, é? Quanto mais cedo a gente trata, melhor o resultado. Tá? Que era uma coisa que na prática a gente já vê. Não esperar piorar para procurar ajuda, entende? Sim. Nossa, agora tá muito ruim, agora eu vou procurar ajuda. Nosso caminho é mais difícil. Sim. Se eu começar a notar que, poxa, tá desconfortável, às vezes que estranho, se nesse momento eu procurar ajuda e tratar, o meu resultado vai ser muito melhor. Entendi. Bacana. Outra pergunta. O implante hormonal é absorvido diferente em cada corpo? Não, ele é absorvido igual. E a gente fala que ele parece um pirulito. Ele vai sendo absorvido de fora para dentro, tá? Só que eu tenho mulheres que fazem muita atividade física, por exemplo, elas vão absorver um pouco mais rápido. Entendi. Então, o tipo de absorção é a mesma, a velocidade é um pouquinho diferente. Entendi. O uso da testosterona gel na vulva não aumenta o tamanho da vulva? Não é para aumentar. Se aumentar, a dose deve estar excessiva, tá? E na vulva, a gente tem que cuidar um pouquinho para usar pela questão da proximidade com o clitóris, tá? Pela questão de pelo. Então, tem que cuidar um pouquinho. É uma alternativa, sim, mas tem que ser bem orientado em como fazer. É que, salvo algum engano, a vulva ela tem uma tendência a aumentar, né? Ou são os lábios? São os lábios. E os internos, a parte de dentro, podem se projetar um pouquinho, e a vulva tem uma tendência à flacidez. Ah, entendi. Entende? Aí a vulva vai ficando mais murchinha e o lábio pode sair, né? Então a gente tem essas mudanças locais, que não acontece todo mundo, mas que acontece com uma certa frequência e que também tem tratamento. Isso. Então, assim, é super importante. Eu tenho tanta gente que fala, eu não sabia que dava de tratar, eu tenho vergonha. Vamos falar um pouquinho disso, doutora, assim, ó. Dos lábios, né? Muitas mulheres têm ou cresce o clitóris, né? Porque às vezes toma alguma coisa anabolizante, essas coisas cresce o clitóris, e mesmo ali a parte dos lábios vaginais pode crescer com o tempo, e ao crescer ele começa a roçar na roupa, começa a escurecer, aí aquilo começa a marcar no biquíni, a mulher começa a ter esses desconfortos todos, então explora um pouquinho isso, por favor. Então, isso chama hipertrofia, então é o crescimento dos lábios, que na verdade, né, geralmente eles já são um pouquinho maiores, com a saída deles para a parte de calcinha, eles começam a ter um atrito e eles podem, né, aumentar um pouquinho, ficar mais escuros. E aí eles atrapalham. Na hora de colocar uma legging, atrapalha. Às vezes, na hora da relação, ele dobra. Então, hoje existem procedimentos que a gente pode fazer a laser e que melhoram muito o conforto dessa mulher,
tá? Para clitóris, a gente também consegue fazer um reposicionamento, tá? E para os lábios externos, que tem mulher que faz flacidez, e aí fica muito murchinho, ela também fica incomodada. A gente pode preencher, pode bioestimular, tem um monte de coisa que dá pra gente fazer. Olha só, que bom. A ciência aí evoluindo nesse aspecto, né? E a gente não fala sobre isso, tá? A autoestima íntima, como a gente se sente em relação à nossa vulva, tem um impacto direto na libido. Com certeza, porque se você se olha no espelho e você não se vê bonita, né? E querendo ou não, a gente se olha no espelho e a gente vê que o nosso corpo está mudando, né? Todas as partes do nosso corpo mudam, assim como o seio, O né? rosto. A mama também vão, né? Sofrendo o efeito do tempo, todas as nossas partes íntimas também vão, né? E tá tudo bem. Isso. Tem gente que não vai se incomodar e ótimo. E quem se incomodar, procura ajuda. Isso. Não vamos, não pode se incomodar com isso porque é besteira. Quem disse, né? Tem uma amiga minha que fala, não deve fazer nada na vulva. Por quê? É uma parte do corpo. Se eu não gostar da minha mama, eu não posso colocar uma prótese? Sim. Né? Então, por que ali a gente faz um tabu? Não, ali não mexe. Né? Exato. Outra pergunta, doutora. Aplica o estradiol em gel à noite no interior das coxas. Se tiver relação logo depois, o gel pode passar para o meu parceiro? Pode. O ideal é esperar, sim, ideal, 1 hora, tá? Mas a gente sabe que a maior absorção é nos primeiros 15 a 20 minutos, tá? E outra coisa, a nossa dose é tão pouquinho. Tá? A mulher, a gente tem muito menos hormônio que eles. Que mesmo que ele tenha algum grau de absorção, 1, 2 vezes por mês, não vai fazer uma diferença grande. Se ele tiver todos os dias contato com aquele gel, aí a conversa é outra. Eu acho que o grande problema são para as crianças, uma puberdade precoce, alguma coisa assim, né, doutora? Então, porque a nossa pele, ela tem uma permeação diferente, né? A permeação é a capacidade da nossa pele de absorver o gel. Nós, adultos, temos uma permeação bem ruizinha. As crianças, só de encostar numa microdose, eles absorvem 100%. Nossa. Então, a pele deles é melhor, né? Eles têm mais colágeno, mais vascularização. Sim. Então, acaba que para a criança isso é muito mais perigoso. Entendi. Tive um microadenoma na hipófise. Meu neuro me aconselhou a não usar nada hormonal. Tenho outra opção para o tratamento? Temos muitas opções. Então vamos lá. A gente pode usar a questão de suplementação. Hoje a gente fala muito sobre tríbulos terrestres, fenogrego, maca peruana, tá? A gente tem agora algumas evidências de arginina. Então, a gente pode utilizar outros suplementos para ajudar nessa questão da libido. Se for um fogacho, a gente também tem simicifuga, tem muita coisa que a gente pode utilizar para essa mulher que não pode usar hormônio. Uma mulher pós-câncer de mama, por exemplo, ela não pode usar hormônio, né? Mas essa mulher, a gente tem hoje opções que podem ajudá-la. São tão eficazes quanto o hormônio? Depende. Depende muito mais de como esse corpo como um todo está do que só daquela medicação. Sim. Estava olhando aqui no chat, teve uma pessoa que falou assim, ó, como dizem, quanto mais você faz, mais tem vontade de fazer. E isso é real, tá? Sério? Por quê? Porque o teu cérebro cria fantasia sexual. Para que tu tenha relação e é positivo, é uma experiência positiva, o que o cérebro entende? Quero mais, tá? É isso, porque se é bom, então, opa, isso me faz bem, isso eu gostei. Sim. Se doeu, opa, isso eu não quero. Então, o cérebro, ele se baseia muito nas experiências anteriores. E isso é importante do parceiro também saber. Sim. Para ele se esforçar, para que a gente tenha uma experiência positiva. E essa história de se esforçar, já que você falou, né, de a gente também aprender a falar o que a gente gosta, assim como o homem também, né, dar esse espaço também para o homem falar, porque é uma relação que é construída a dois, esse diálogo precisa acontecer. Acho que a gente não foi ensinada a isso, né, doutora? Não foi. A gente tem um tabu enorme, uma vergonha do nosso corpo. Nosso parceiro sobre isso, pensa. E aí, imagina, né, que se a gente não falar com ele, a gente vai falar com quem? Então, a gente precisa explicar o que a gente sente, como é que, enfim, o que a gente gosta, como é que a coisa pode funcionar para os dois. Até para ele ter essa abertura com a gente também. É aquela velha história do casal que comia o pão e a mulher todo dia tirava o miolo e dava pro marido. Mas ele não gostava de miolo, mas ela achava que estava agradando ele porque ela gostava de miolo. Porque às vezes o que eu gosto, o que é bom para mim, não necessariamente é para o outro. Sim. Se eu não te conseguir ter essa troca, como é que o outro vai saber? Sim. Então é muito importante ter essa conversa clara. Eu gosto mais disso, eu gosto daquilo. E às vezes você vai fazer uma coisa que não gosta tanto. Sim. Porque essa é a vida, né? Exato.
Olha só, teve uma outra mulher que colocou aqui: tirando os sintomas mais evidentes que eu já tive lá no começo, digo a vocês que hoje, na menopausa, vivo a minha melhor fase da vida. Esqueço que vivo na menopausa. Pelo contrário, tenho achado que está indo muito bem. Graças a Deus, minha médica me cuida tão bem de mim. Perfeito, eu acho que é sobre isso. Eu acho que é encontrar nesse momento leveza, tranquilidade. Pô, que bom que a gente está envelhecendo. Uhum. Isso significa que a vida está dando certo, É? né? Todo mundo vai Não, passar né? por isso. Exato. Então, que bom que a gente pode. Ou eu falo para minhas pacientes: você escolheu 2026 para passar por isso? Que sorte! Pensa, se fosse lá em 1950, a gente seria considerada loucas. Hoje a gente já é um pouco. Mas assim, até opções, né? Sim. Em 1950, a tua opção era se entupir de hormônio sintético. Pô, hoje a gente sabe como regular de outra maneira. Uhum. Assim, e essa mulher é a mulher mais estudada atualmente. Só vai surgir mais oportunidades, mais estratégias para ela. Sim. Olha, uma outra mulher aqui. Tema tão relevante merece esse momento especial. Parabéns pela oportunidade de estarmos todos buscando mais conhecimento. É isso, né, doutor? O conhecimento liberta e é através do conhecimento que a gente consegue mudar as nossas vidas. A Morgana está perguntando se a doutora atende Unimed ou particular. Hoje eu só atendo particular para poder, de fato, me dedicar naquele momento, né? Minha consulta é longa. É isso aí. Como explicar a falta de libido por conta da disponibilidade do homem? Essa superexposição e disponibilidade do parceiro que nessa idade está na idade do lobo parece que afasta, pois irrita. Mas quando vejo um homem inteligente e gentil, já sinto um tesão, diz ela, né? Será que é a síndrome de Peter Pan? Mas olha, tu definiu perfeito. Quando um jovem, ela falou, inteligente e gentil. Então, mas eu acho que isso é a questão da comunicação. Porque chegar para o teu parceiro e falar assim, poxa, será que não dá para te me tratar da forma com que a gente se conheceu? Com leveza? Será que não dá para a gente brincar um pouco mais? Será que não dá para a gente fazer uma coisa diferente, sair da rotina? Trazer um assunto que tu sabe que ele domina para perguntar uma opinião para ele, porque isso faz a gente admirar, faz a gente ouvir com atenção, faz a gente olhar para ele com outros olhos. Sim. Então, a gente também pode achar no nosso marido esse jovem inteligente. Sim. Né? Trazer para ele essa oportunidade de ser assim. Essa pessoa por quem a gente se apaixonou, né? E essa coisa de dar do lobo, como pega para a mulher, tá? Porque geralmente quando o homem tá lá com 40, 50 anos, ele tá querendo muito mais frequência e a mulher tá na fase que ela quer menos frequência. Isso. Então, essa diferença entre os dois quer ver quando o parceiro usa testosterona. Meu Deus, ela não deixa doida. Porque aí o marido tá lá em cima. Por isso que não dá para ter o Fusca e a Ferrari na mesma casa, né? Exato. E assim, tem que ser conversado, né? Poxa, então para ti, vamos achar o meio termo. O que eu posso fazer que não é isso que vai te deixar se sentindo amado? Porque, como eu falei, tá? O homem vincula muito amor a sexo. Muito mais do que a gente. Mas muito mais. É que a mulher, para ela amar, ela precisa se sentir segura, ela precisa admirar, né? Nós temos outra relação. O homem, assim, ó, se a mulher tá dizendo não para ele, ela não me ama mais. Então, às vezes, essa necessidade dele de frequência também tem a ver com a autoestima dele que tá caindo. Sim. Então, talvez, se vocês tiverem uma conversa franca, tu fala para ele, meu, eu te amo hoje muito mais do que eu te amava antes. E eu te amo por causa disso, disso, disso. Talvez ele vá sossegar um pouco. Também. E eu acho que esse é um ponto que a gente poderia, né? Pensando aqui já na nossa live dos companheiros, né? Como que a gente traz isso para eles, para abrir, talvez, né, o nosso momento aqui poder ser esse abre portas para esse diálogo, porque às vezes a gente não encontra esse momento, esse caminho de fazer isso no relacionamento, a depender, né, de todas as nossas experiências de vida, de como a gente foi construído, né? Mas talvez aqui na Melo a gente pode pensar em como apoiar, se vocês acham que essa é uma boa ideia, vão falando aqui para gente, ó. Várias colocando aqui a Fernanda Stolf, excelente discussão, parabéns pela iniciativa, obrigada, muito esclarecedora, né? Estamos amando a live. Então, meninas, olha, muito obrigada, tá? A gente está vendo aqui, acabaram as perguntas. Se vocês tiverem ainda mais alguma pergunta, pode mandar aqui. Ó, a Magna colocou, excelente live, muito bom ver a libido sendo tratada com tanta segurança e domínio. Consulta agendada para março com a doutora, é isso aí. Pode indicar novamente os livros. A gente não indicou ainda, nós vamos colocar na comunidade, tá? Então, falando na comunidade, Andressa, pode colocar na tela, por gentileza, o QR Code da nossa comunidade, que daí vocês conseguem entrar ali rapidinho. É uma hot list.
É isso aí, é. É, Aqui, minha querida, você dia vai ficar sabendo de tudo antes, tá? Acompanhando tudo que acontece, inclusive votando aqui nos próximos temas, que esse tema foi veio daqui. escolhido da comunidade, vocês que escolheram, para que a gente pudesse, né, preparar esse conteúdo para vocês com tanto carinho. Posso só responder essa pergunta? Claro. Qual médico procurar, endocrinologista ou ginecologista? Vou te dizer que depende, tá? Depende do endocrinologista, depende do ginecologista. Aham. Procure alguém que gosta de saúde da mulher, tá? Porque endocrinologista tem endócrinos maravilhosos que gostam de saúde da mulher. Esse vai te ajudar. Assim como se tu for procurar um ginecologista, procura alguém com ênfase em climatério, menopausa, porque é alguém que estuda muito mais sobre isso do que às vezes alguém que faz obstetrícia, é uma Aham. pessoa que não está tão próximo das Sim. atualizações que a gente tem hoje. Então, só para, né, dar essa dica. Legal. Andressa, pode tirar da tela, por gentileza? Se você não conseguiu escanear o QR Code aqui, você pode ir lá no Linktree da Mello, que lá tem um caminho também para você chegar na nossa comunidade. Vai ser um prazer receber vocês lá. Hoje eu quero, meninas, agradecer muito a presença de todas vocês, seja a primeira vez, ou a segunda ou a terceira vez que vocês estão aqui. Agradecer muito mesmo, porque para nós é uma honra ter o recurso mais escasso do mundo, que é o tempo de vocês investido aqui em autoconhecimento, em dar voz a esse assunto que pode ajudar tanto a vida de vocês. Quero também agradecer especialmente a todos que fizeram com que esse evento fosse possível, né, doutora, aqui a nossa equipe que sempre nos ajuda. Quero dizer para vocês, meninas, que fiquem de olho, que nós teremos um evento presencial, né, doutora? Se preparem. Em breve vamos anunciar, vai ser assim um momento muito especial onde a gente vai investir algumas horas de autocuidado para a gente entender mais sobre climatério, menopausa, sobre alimentação, como funciona o nosso corpo. Vai ser Dicas sensacional. práticas de como usar, como o que fazer Sim, no dia a dia. eu saí de lá já com, né, as coisas para fazer amanhã, né, doutora? Então, provavelmente vai ser em maio, a gente vai anunciar com calma, serão só 20 vagas, tá? Inclusive, a gente já tem gente na lista de espera, tá? Então, se você tem interesse, manda um direct pra gente ou deixa o teu nome aqui que a gente já coloca você lá na lista de espera também. Doutora, muito obrigada também pela sua participação aqui, por fazer, né, desse nosso momento aqui um ambiente de tanto esclarecimento. Eu sou muito, muito feliz de fazer parte dessa comunidade. Eu acho que a gente, como mulher, precisa aprender a ouvir uma outra, a apoiar uma outra e levar informação de qualidade para vocês. É uma realização. Eu agradeço a Carla por, desde o começo, ter me convidado, por a gente estar juntas nesse projeto. Agradeço a cada uma de vocês que está aqui hoje e se preparem, porque de verdade, né? A gente vai caprichar muito para vocês nesse evento presencial, e nas próximas lives também. Vem Isso muita aí. coisa, vem muita coisa. Tem muita coisa acontecendo, tá? Então, meninas, olha, a Mello Health and Wellness, ela é uma empresa já, e ela nasceu para criar um espaço genuíno de acolhimento e transformação para mulheres que vivem a beleza e a complexidade da maturidade. A nossa missão é ressignificar o envelhecer e transformar essa fase numa celebração de sabedoria, força e beleza que só a maturidade pode oferecer. E o nosso propósito, vocês vão ouvir a gente falar muito sobre ele, que é ajudar mulheres de meia idade a viver a maturidade com saúde e bem-estar. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, corre lá, entra na nossa comunidade e fiquem de olho aí nos nossos próximos eventos e compartilhe com outras mulheres, porque o nosso objetivo é que a nossa mensagem chegue para o maior número de mulheres possível. Muito obrigada a todas, tá? Um beijão. Boa noite. Tchau, tchau.